cronograma Bíblia Todo Dia, hoje Mateus capítulo 19. Nós vamos ver primeiramente sobre a questão do divórcio. Nós já tínhamos falado a respeito desse assunto aqui, onde os fariseus eles vão se aproximar de Jesus colocando Jesus à prova, porque eles sempre queriam colocar Jesus com perguntas difíceis, em situações difíceis, para que pudessem condenar Jesus. E aí eles perguntaram a respeito do divórcio, se era permitido o homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo. E aí o Senhor vai dar os motivos, né? Nós vamos ver que o Senhor, ele vai falar que Moisés, ele lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O que acontece? Hoje as pessoas elas acham que porque elas conseguem assinar um papel de divórcio, esse divórcio ele está de acordo com os céus, ele está de acordo com Deus. E nem todo divórcio perante o homem, para Deus, é um divórcio. O que acontece? As pessoas hoje elas querem divorciar-se por incompatibilidade de ideias, porque já não se amam mais, porque casaram e viram que um gosta de doce, outro de salgado, o outro gosta de escuro, outro gosta de claro. E aí, por coisas banais, né, são exemplos que eu estou aqui dizendo, por coisas banais, essas pessoas querem se divorciar e vão lá no cartório, se divorciam e acham que porque tem uma certidão de divórcio, acham que podem sair por aí casando com qualquer outra pessoa. E para Deus não, porque casamento é uma aliança séria, consagrada, firmada diante do Senhor. Então não é por qualquer coisinha que o Senhor ele vai ali abençoar, ele vai ali dizer sim ao divórcio, porque o Senhor desde sempre, desde o Gênesis, nós vamos ver que o Senhor, o plano de Deus é a família, por isso que Satanás ele tenta tanto contra a família. Por quê? Porque família é projeto de Deus, tá bom? E aí, aqui também no versículo 12, pode deixar algumas pessoas assim, sem entenderem, porque vai ter a palavra eunucos, né? Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Por quê? Porque eles falaram que diante daquilo que Jesus tinha dito, era melhor que nem se casassem, né? E aí o Senhor disse que tem alguns que ficam sem casar. E aí é que entra a história do eunuco. O eunuco, naquela época, era um homem, né, que tinha ali o seu órgão genital cortado, porque ele cuidava de mulheres, ele cuidava do harém do rei, ele cuidava de mulheres da alta sociedade, e para que não corresse o risco, né, de acontecer qualquer questão sexual, o eunuco, né, o homem, ele tinha seu órgão genital cortado fora. Outros, né, o Senhor vai dizer assim, que alguns eunucos nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, né? Por quê? Porque tem homens que desde então decidem não casar e levam isso a sério e não casam, né? Outros já foi porque se foram feitos eunucos, não era vontade deles, mas como escravos, como servos, se foram feitos eunucos, né? E assim o Senhor dá um exemplo, que alguns podem, né, ficar sem casar, mas nem todos aguentam. Por quê? Até mesmo aí nós vamos complementar com a palavra do apóstolo Paulo, que se você puder não casar, você não case. Mas se é de se abrasar, se é de se juntar, se é de ficar no pecado e não casar, é melhor que se case. E aí nós vamos ver aqui sobre Jesus e as crianças, que nós já também vimos aqui em Mateus sobre isso, e o jovem rico. Aqui vai se aproximar um jovem do Senhor e ele vai perguntar, né, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E aí o Senhor vai responder a ele sobre os mandamentos, né? Tu tem observado os mandamentos sobre não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho? E ali ele vai dizer que sim, que tudo aquilo ele tem observado. E aí o Senhor vai dizer, falta-te alguma coisa, falta-te ainda uma coisa, né? Vende os teus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aí muitas pessoas podem ler esse texto e achar assim que todos nós temos que vender tudo aquilo que temos, seja pouco, seja muito, e dar aos pobres. E não é assim. Claro que nós temos que abençoar, há mais alegria em dar do que receber, a Bíblia vai dizer também. E nós temos que compartilhar. Nós vamos ver que na igreja primitiva ninguém tinha nada como o seu, tudo era compartilhado, tudo era repartido e o Senhor abençoava, o Senhor fazia com que a igreja do Senhor crescesse. Mas aqui o fato não é um mandamento que temos para que todos nós tenhamos que vender tudo aquilo que temos
e dividir ou dar aos pobres. Aqui foi porque o Senhor via no coração daquele rapaz que o bem dele, o Deus dele não era o Deus de Israel, mas era o Deus, era o dinheiro como se fosse um Deus na vida dele. O Senhor que sonda o coração e os pensamentos viu que ali, aquele jovem, por mais que ele olhasse, né, e observasse todos os mandamentos, tinha algo nele que ele precisava mudar, tinha algo nele que ele precisava se arrepender. E ali o Senhor foi e tocou na ferida, porque assim, o Senhor, ele conhece cada um de nós. E aí, tanto é que nós vamos ver que esse jovem ele vai se afastar triste do Senhor e vai se afastar, não vai continuar seguindo Jesus. E aí é nisso que o Senhor vai dizer: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, Jéssica, todo rico, quem for rico nessa terra não vai herdar o reino dos céus, não vai ter salvação? Não é assim. Muitos ricos entrarão no reino dos céus, assim como muitos pobres entrarão e também como muitos pobres não entrarão. Por quê? Porque é a questão de que muitos ricos, eles têm apego ao dinheiro. Eles colocam sua confiança, sua esperança, sua felicidade no dinheiro. E isso aí não compra salvação. Na verdade, nada compra salvação. Então, é por isso que o Senhor diz, nem é difícil que um rico entre, porque geralmente aqueles que têm muito, eles são apegados demais, né? E nós aqui não podemos nos apegar aqui às coisas desse mundo, a riquezas, a bens. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós não vamos levar nada. Então, nós temos que nos apegar ao Senhor, tá bom? E é nisso que o Senhor mais uma vez vai falar sobre a questão de seguir. Pedro vai dizer assim para o Senhor: Senhor, nós deixamos tudo para te seguirmos, para te seguir-te, que será de nós? E aí o Senhor vai dizer: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão. Ou seja, o Senhor está dizendo, não há nada na terra que você precise abrir mão, seja riqueza, seja um relacionamento que te impede de servir a Deus. Nós precisamos ter uma vida de renúncia. Eu já falei isso aqui para vocês, o Evangelho é renúncia. Não tem ninguém que venha para Jesus e que não precise renunciar a algo, suas paixões, seus desejos, seus vícios. E aquele que abandona tudo isso, que mata a sua carne, que mesmo matando o seu eu, mesmo entristecendo o seu eu, abandona coisas aqui nessa terra para seguir Jesus, ganharão muito mais, porque se assentarão com o Senhor nas regiões celestiais. Amém? Então o Senhor estava dizendo ali para Pedro e para os demais discípulos que eles não estavam perdendo nada em ter deixado suas famílias, seus negócios para seguir a Ele. Muito pelo contrário, eles ganhariam muito, muito mais. Embora ali naquele momento eles não conseguissem enxergar. É isso, que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser.